aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, onde eu explico conceitos da psicologia de forma leve, prática e direta. Hoje eu quero falar um pouco do impacto que relacionamentos saudáveis têm no nosso psicológico, no nosso desenvolvimento de personalidade, de como a gente navega pelo mundo, se relaciona com o mundo, porque eu acho que a gente não pode subestimar o impacto mesmo, assim, a dimensão que tem a gente ter relacionamentos saudáveis. E para produzir esse episódio aqui hoje, eu peguei como referência um dos capítulos que eu estava lendo do livro Teoria do Apego na Prática, terapia focada nas emoções com indivíduos, casais e família da editora Artmed. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio se você quiser dar uma olhada nesse livro. Se você é um profissional da saúde ou um psicólogo, acho que é um livro legal para você dar uma olhada. Eu não li ele inteiro, mas já gostei do que eu andei lendo. E se você não é uma pessoa da área da saúde, eu acho que você pode ficar com esse episódio daqui, porque vão ter termos técnicos, vai ter uma linguagem acadêmica que talvez não seja a sua praia, mas se for, fica a indicação. Então, o que eu quero falar desses meus estudos, o que eu estava tirando aí dessa minha leitura, né? Principalmente sobre uma conexão segura, né? Os benefícios que a gente tem numa conexão segura. Eu vou usar como base aqui a teoria do apego. Algumas pessoas que podem estar me ouvindo aqui já devem ter ouvido falar da teoria do apego ou não, mas aqui eu vou traduzir um pouquinho, né, para ficar fácil, ficar acessível, que é a ideia aqui desse podcast. Então, quando eu estiver falando de conexão segura, de conexão saudável, de relacionamento saudável, de relacionamento seguro, eu vou estar falando de um apego seguro que a gente cria com as pessoas, né? Um vínculo seguro que a gente cria com as pessoas. E esse vínculo seguro, nas pesquisas, né? O que foi acumulando ao longo do tempo? E o que se fala atualmente, né, sobre esse apego seguro, né? Essa conexão segura que a gente cria com uma outra pessoa. E quando eu tô falando de uma outra pessoa, eu tô falando de mãe, pai, avó, periquito, papagaio, mas também amigos, namorado, namorada. A gente vai expandir aqui, gente. Quando eu falo de relacionamentos, eu quero que a gente expanda. A gente não fique só no ramo amoroso, porque eu acho que muitas vezes é uma tendência, né, que a gente pode acabar caindo. Então, as pesquisas atualmente mostram que quase todos os índices positivos relacionados à saúde mental e a bem-estar, geralmente eles vêm associados junto com esse apego seguro da gente ter uma conexão segura e estável com as pessoas, né? Se a gente for pensar no nível individual, quando a gente se sente seguro se relacionando com alguém, né? A gente não fica ansioso, a gente não fica pensando no que pode dar errado ou não, a gente tem aquela segurança que a pessoa tá ali pra gente, que ela torce pela gente, que ela gosta da gente. Como isso impacta, né, o nosso psicológico? Pessoas que têm vínculos seguros, relacionamentos saudáveis com as pessoas que as cercam, normalmente têm mais resiliência diante das dificuldades, otimismo, assim, diante da vida, né? Esperar que as coisas aconteçam de uma forma positiva. Uma autoestima melhor, uma confiança em si, confiança até no mundo, né? Porque quando você tá cercado de pessoas que você vê o bom, é mais fácil de você também esperar o melhor dos outros, né? Também agem com mais curiosidade, né? Quando a gente sabe que a gente tá seguro, a chance da gente querer explorar aumenta muito mais, né? E também tá se relacionando com os outros de forma segura, de forma estável, de forma carinhosa e saudável, ajuda a gente na tolerância das diferenças humanas, gente. Porque as pessoas vão ser diferentes, as pessoas vão ser igual a gente. Isso já é um desafio por si só. Aumenta o nosso senso de pertencimento, que a gente faz parte daquele grupo, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, pra gente se sentir seguro, que a gente faz parte daquele grupo, a gente sabe que a gente sempre vai ser incluso, que a gente vai ser chamado, que as pessoas vão levar a gente em consideração. Isso é uma sensação de que a gente pertence, né? Às nossas conexões, que eu tô aqui por você, você tá aqui por mim. Também aumenta a nossa capacidade de se autorrevelar, né? Da gente conseguir falar sobre si, da gente se sentir seguro, se pôr vulnerável. Isso faz muito bem, assim, a gente poder mostrar quem a gente é para os outros de uma forma autêntica, mas a gente precisa se sentir seguro, a gente precisa estar numa relação que sabe proteger e valorizar isso também. Então, você também, dentro de uma relação estável, você vai se sentir mais confortável de ser assertivo, né? De ser mais direto, de falar o que te incomoda, o que não te incomoda, o que você gosta, o que você não gosta, dado que é um ambiente seguro. Outra coisa que eu acho muito legal, né, que esses ambientes favorecem no nosso autodesenvolvimento mesmo, é tolerar a ambiguidade. E esse é um ponto muito importante, porque nós somos pessoas ambíguas. Se você não sabia disso, nenhum alecrim dourado que está me ouvindo aqui vai deixar de ser ambíguo em algum momento da vida, assim, no sentido de todo mundo vai cometer erros, gente. Em algum momento você vai ver a pessoa falando uma coisa e depois fazendo outra. E isso faz parte. É comigo, é com você, é com as pessoas que eu e você convivemos. E eu acho que a gente precisa, sim, de um grau de tolerância para ambiguidade pra gente conseguir ter relações. E também, a gente também conseguir tratar a gente bem também, porque a gente também é cheio de ambiguidade. Além disso, né, a gente também aprende a lidar com emoções difíceis com mais facilidade, né? Meio que quando a gente se sente mal, a gente conseguir voltar para o nosso eixo com mais facilidade. Além da gente conseguir também compreender perspectivas
de vidas e sociais diferentes com muito mais facilidade, né? Porque se a gente está lidando com o outro, a gente também está lidando com a visão de mundo do outro. A gente está conectado com alguém e conseguindo se colocar ali no lugar da pessoa e estando entrando em contato com diferentes formas de pensar é muito benéfico para a gente, para o nosso autodesenvolvimento. Uma coisa que eu também achei interessante nesse nível individual é que, mesmo diante de traumas, quando a gente tem uma relação segura, uma relação que a gente sabe que é um porto seguro, teve pesquisas que mostraram, né, que, por exemplo, o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Tô dando esse exemplo porque a pesquisa ela é americana, né? Então vai ter que ter um pouquinho desse recorte assim cultural. Mostrou que quem tinha esse vínculo seguro, esse apego seguro, parecia atenuar os efeitos da experiência, porque foi uma experiência muito traumatizante para quem esteve ali no acontecimento. E quem não tinha, né, essas relações seguras, ficava mais suscetível e mais vulnerável para você fomentar um crescimento de um transtorno pós-traumático, né? Ou de uma experiência pós-traumática, assim, depois desse evento. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso, né? Quando você sabe que você passou por algo muito difícil na sua vida, assim, muito marcante, te machucou muito, e você tem a quem recorrer, a quem desabafar, a quem poder contar, faz total diferença, porque eu acho que a situação, ela diminui um pouco o grau do quão ameaçadora é, porque você sabe que tem pessoas ali por você para te ajudar, para cuidar, para te defender, dependendo de qual é o auxílio que a sua rede vai te dar o suporte. Então, pra gente ver o quão é importante mesmo essas relações que a gente está buscando no TRI. E no nível interpessoal, então assim, ter relacionamentos seguros e saudáveis ajuda tudo isso que eu tô falando pra vocês pra gente se autodesenvolver. E ainda ajuda também a gente se relacionar com outras pessoas. Então é um ciclo que se retroalimenta. A gente ter relacionamentos saudáveis ajuda a gente a se relacionar ainda melhor com as pessoas e a criar talvez novas amizades e novas conexões ainda mais saudáveis. Então, no nível interpessoal, como é que impacta positivamente a gente, né? A gente começa a ter uma capacidade de sintonia sensível com os outros. Sabe quando você realmente está parando para ver uma pessoa e aquilo ali te toca? Então a gente entra mais facilmente em sintonia com os outros quando a gente está em relações saudáveis, em relações seguras. A gente também consegue responder as pessoas muito empaticamente. Então, como a gente está em sintonia, como a gente está sentindo que os outros estão sentindo, a gente consegue dar respostas mais adequadas, né? Um exemplo de quando a gente não consegue essa responsividade empática é quando, por exemplo, uma amiga sua chega, te conta algo assim, que ela tá mal, assim, você vê que ela tá quase chorando, e você chega e fala: Ih, valeu. O que você vai comer aí de jantar? Você consegue ver que você não se conectou com a dor e você ficou até inadequado? Então tem um pouco disso, da gente estar adequado ali à interação com as pessoas, né? Da gente ter mais compaixão, abertura para pessoas percebidas como diferentes da gente. Quando a gente tá num lugar saudável, num lugar acolhedor, a gente vai aceitar melhor as diferenças, né? Ali daquele ambiente. E também a gente vai ter uma tendência a ser mais altruísta, né? Porque a gente tá tão conectado com o outro, a gente tem uma relação boa com o outro, a gente tá se compadecendo ali, que obviamente a gente vai tender a ser mais altruísta. Então, o que as pesquisas estão mostrando, né? Quando a gente consegue manter o nosso equilíbrio emocional naquela parte de nível individual, que, né, a gente consegue desenvolver um equilíbrio emocional melhor. As pesquisas indicam que a gente consegue captar, assim, de forma mais sensível, as dicas, as necessidades de apoio das outras pessoas e responder de maneira mais carinhosa. Então, assim, até a gente ser mais carinhoso com as pessoas tem a ver com toda essa abertura de uma relação segura e saudável que a gente está desenvolvendo com os outros. Então, eu acho que vocês estão vendo que é um ciclo que se retroalimenta, porque quando os outros tratam a gente também de forma carinhosa, de forma segura, a gente também se sente seguro de retribuir isso e vira uma corrente mesmo. E quando eu falo que é uma corrente, né? Porque quando a gente tá mais segura, a gente tem mais atenção para focar nos outros e a gente tem mais recurso para oferecer para os outros, né? Quando a gente tá bem. Muitas vezes, quando a gente não tá muito bem ou quando a gente tá numa relação super turbulenta, assim, a gente acaba gastando mais tempo e mais energia se preocupando em administrar o nosso sofrimento e a gente não consegue se adequar muito bem ao que o outro tá precisando dentro daquela relação que a gente tá sofrendo. Ou a gente pode estar sofrendo tanto que uma hora a gente começa a evitar, a gente começa a fugir e aí a gente começa a afastar o outro, expressando menos empatia, menos apoio recíproco. Então, também tem um outro lado que, né, que quando a gente não tá numa relação saudável, o quanto também pode impactar negativamente porque a gente tá mal. De novo, o nível individual. E aí, o nível intrapessoal, que é o nível ali você com o outro, também acaba prejudicado. Acho que uma mensagem, assim, maior que eu quero deixar com esse episódio é que uma conexão segura, ela molda seres humanos mais equilibrados e ajustados
que têm melhor relacionamento com pessoas queridas e amadas, e aí promovem mais saúde mental para si e para os outros, e conseguem fazer os ajustes contínuos que uma relação precisa ter. Então, quando a gente está mais calma, é mais fácil também da gente ir se adaptando de acordo com que a relação vai se desenvolvendo e vai precisando de alguns ajustes, né? Uma coisa que funcionava numa época numa relação, amizade, família, trabalho, pode não funcionar daqui a 5 anos. E quando a gente está num ambiente seguro para mudança e conversa, fica muito mais fácil, né? Fazer esses ajustes. Um questionamento que o livro traz, que eu achei muito interessante, é que a gente tá falando aqui de relacionamentos seguros, saudáveis, nananã, só que tem uma parte do livro que fala um pouco sobre dependência. E como é que eu vou conectar esses dois pontos, né? Quando a gente tá falando de se relacionar, gente, mesmo num relacionamento saudável, existe um grau de dependência. Só que aqui eu quero que a gente pense numa dependência construtiva ou destrutiva. Eu acho que quando a gente fala dependência atualmente, principalmente tem muita coisa sobre na internet sobre dependência emocional e tudo mais, tem muito uma cultura assim de vou ser suficiente sozinha, eu tenho que me bastar sozinha e tudo mais, e não necessariamente. Eu acho que depender dos outros de forma construtiva é muito positivo. E tudo isso que eu tô falando aqui até agora sobre um vínculo saudável e seguro envolve a gente depender dos outros sim. Ser um porto seguro para alguém é você de fato poder usar isso, né? Se você tem um porto seguro é para você poder voltar, é para você poder procurar ajuda quando você precisa, não é para você ser autossuficiente, não é para você se isolar. Então, a gente tem que entender que a teoria do apego, que eu tô usando aqui para falar nesse episódio sobre relacionamentos, ela define que os seres humanos eles se definem pelos outros, a partir dos outros, né? E você negar que a gente precisa de conexão, que a gente precisa um pouco depender dos outros num grau saudável, num grau construtivo, é um impedimento para o nosso crescimento, para a nossa adaptação, porque vocês conseguem ver que ter o outro ali, deixar o outro entrar, deixar ser afetado pelo outro, quando é uma relação saudável, pode a desenvolver a gente e muito. Então, não tenham medo de depender em pessoas que fazem vocês crescerem, porque uma conexão segura permite o nosso crescimento e uma dependência construtiva em que os outros podem ser, assim, um recurso, assim, que é muito valioso pra gente ter um senso positivo de si, da gente ter uma construção de quem a gente é positiva, assim. Se você tá perto de pessoas que admiram você, que gostam de você, que torcem por você, você vai ter uma visão de si mesmo muito mais positiva também. Por isso que sempre a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está cercando, com quem a gente está deixando definir quem a gente é, né? E eu acho que isso fica muito evidente quando a gente vai falar, por exemplo, de uma relação de pais e filhos, né? Que pais que não estão sempre criticando, mas também estão sempre valorizando os seus filhos, estão apoiando os seus filhos, sempre, gente, né? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, que é sempre um equilíbrio, né? Mas essa conexão em que o filho é valorizado pelos pais, isso tem um impacto muito positivo na sua definição de si, de como você olha para o seu senso de capacidade, de você consegue ou não consegue. E um filho depende 100% de um pai. E vocês conseguem ver, por exemplo, que dependendo de como essa relação for conduzida, ela pode ser muito nutritiva. Porque, por exemplo, quando um filho, a gente pode continuar nesse exemplo, né? Quando um filho tá sofrendo, tá preocupado, é muito útil ele procurar conforto nos pais ou procurar conforto com outras pessoas, né? Para receber esse apoio, esse acolhimento. E aí o sofrimento ele dá uma aliviada. E quando o nosso sofrimento alivia, ele dá uma cessada, aí sim é possível a gente engrejar em outras atividades, encontrar outras prioridades na vida. Quando essas relações saudáveis de apego, elas funcionam bem, a pessoa aprende que distância e autonomia, elas são completamente compatíveis com proximidade e confiança, assim, no sentido de... E isso também é outro ponto muito importante aqui do episódio, que para você ter um relacionamento, né, saudável, seguro, você vai ter que depender um pouco das pessoas de uma forma construtiva e depender das pessoas também vai andar junto com você ter a sua autonomia. Um vínculo seguro sempre vai respeitar a sua autonomia, sempre vai respeitar você tá fazendo o que vai ser bom pra você. Obviamente você vai estar levando em consideração ali os outros, mas você vai estar se priorizando. Isso não vai ser um problema dentro da relação, isso não vai afetar o vínculo. Então, pra gente também entender aqui dentro do episódio que a autonomia anda junto com uma relação segura e uma relação de dependência. Você pode ser independente, autônomo, vivendo sua vida, fazendo o que é melhor pra você e ter pessoas com quem você depende, que você precisa de carinho, que você precisa de hidratação e que você precisa desse porto seguro. Acho que vocês pegaram, né, o que eu tô querendo falar. Então, pessoas que têm esse apoio, né, seguro, esse porto seguro, normalmente são mais confiantes, né, porque elas sabem que elas podem voltar. É que nem um barquinho, assim, eu imagino muito a imagem de um barquinho, que você vai navegando, vai navegando, vai navegando, e aí uma hora tem uma tempestade, ou, sei lá, um remo quebra, um motor quebra, e ele precisa voltar pro porto,
para dar os ajustes, muitas vezes para dar uma descansada aí na tripulação e depois voltar. Então, vocês conseguem ver ali que ele depende desses ajustes, depende de ter um lugar para cuidar dele, mas ele também pode explorar o oceano por aí. Então, o último ponto que eu queria deixar aqui para vocês é que um vínculo seguro, uma relação segura, saudável e estável, ela vai te gerar a segurança de assumir mais riscos calculados, né? Sem ser impulsivo, mas assumir riscos e aceitar os desafios da vida. E você vai, com certeza, se sentir mais autorrealizado, porque você tem o seu porto seguro para voltar. Então, se você ouviu o episódio até aqui, comenta com o barquinho. Eu acho que essa imagem do barquinho ficou marcada pra mim agora no final do episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio com quem você acha que pode se favorecer de tudo isso que eu tô compartilhando com vocês. E também não deixe de classificar o episódio e ativar o sininho pra você não perder nenhum episódio que foi lançado por aqui. E classificar com 5 estrelinhas, que me ajuda muito na divulgação aqui do podcast. E também, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, vocês podem me seguir no @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H e S, Cavalcante com I. E também o Instagram aqui e as redes sociais do podcast, que é @ReflexivaCast. Se vocês também quiserem conhecer a equipe que me ajuda a produzir esse podcast, vai estar tudo aqui na descrição do episódio, os Instagrams da minha equipe, tá bem? Então, um beijão, gente!